Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 7. As dádivas do reino. Seção 6. Da vigilância à paz. Embora só possa amar a filiação como um só, você pode percebê-la como fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que você não possa atribuir ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito, e é por isso que você tem que abandonar o ataque inteiramente. Se você não o abandona inteiramente, não o abandona em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo, mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui o seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias criações. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Apreciará a todos eles se os considerar com amor. A mente que aceita o ataque não pode amar. Isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não se pode perceber como amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. O seu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o seu pensamento também é capaz de te salvar disso, porque esse poder não é feito por você. A sua capacidade de dirigir o seu pensamento da forma que escolher é parte do poder que ele tem. Se não acredita que pode fazer isso, negou o poder do seu pensamento e, assim, o tornou impotente em sua crença. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Então, o ego suga do poder da mente. Com medo de perceber o poder dessa fonte, ele é forçado a depreciá-lo, depreciar o poder da mente. Então, o ego tenta depreciar o poder que a mente tem de criar. Isso ameaça sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre você e percebendo o que você é como não existente. Isso assegura a continuação do ego se você ficar do seu lado, garantindo que não conhecerá a sua própria segurança. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem e, apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. Ou seja, ele é fiel às ilusões da separação e medo, que é o que originou o ego. O ego foi criado a partir dessa ilusão que a gente criou na nossa mente de que estávamos separados e assim o medo entrou na nossa mente e na nossa vida. A mente sempre reproduz do modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego, e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor,
porque você é amor. O amor é o seu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo que esse poder te dá, porque ele te dá tudo, ou seja, esse poder nos dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. E se ela reconhecesse qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. Ou seja, se a mente reconhecesse qualquer parte da filiação, automaticamente reconheceria a si mesmo como parte do todo, como parte desse poder ilimitado. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de você, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa, mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões e, se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que você as fez. O Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como ele é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que você compreenda o conflito. Ele quer que você reconheça que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real e, portanto, nada mais tem significado. Se mantiver em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser a favor de Deus e do seu reino. Ou seja, esse reino é o estado de plenitude, é o estado de paz, o estado de consciência. A única razão pela qual pode achar isso difícil de aceitar é que você pode ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se é conflitada, existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra e a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra as crenças que não são verdadeiras e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesse acreditado no que não é verdadeiro. Então, o Espírito Santo só apelou para isso, para que a gente se tornasse vigilante em relação às nossas crenças, porque nós acreditamos que elas eram verdadeiras. Nós criamos essas crenças, essas limitações e esses sofrimentos que são gerados a partir dessas crenças limitantes, e a gente acredita que isso tudo é verdadeiro. Por isso, o Espírito Santo pede para que sejamos vigilantes. Quando acredita em alguma coisa, faz com que ela seja verdadeira para você. Quando acredita no que Deus não conhece, o seu pensamento parece contradizer o de Deus, e isso faz com que pareça que você está atacando a Deus. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que você pode atacar a Deus e tenta te persuadir de que isso é o que você tem feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para te fazer acreditar que você tem que ser um corpo.
Por não te ver como és, ele pode se ver como quer ser. Então, o ego faz a gente acreditar que nós somos somente o corpo físico. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a sua aliança, mas não como você realmente é, ou seja, não no nosso potencial máximo, reconhecendo que somos seres espirituais. Essa aliança o ego não quer, ele quer a aliança feita a partir do nosso corpo físico. Por quê? Porque isso nos enfraquece, porque nós vamos estar o tempo todo procurando fora segurança, subsistência, é, tentar vencer o mundo, provar a nossa competência, ser reconhecido, pertencer a grupos. Isso tudo é do corpo físico. O ego quer, portanto, engajar a sua mente no seu próprio sistema delusório, pois, de outro modo, a luz da sua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na sua mente sem dividi-la. Se não podem coexistir em paz, e se você quer a paz, tem que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo sempre. Isso requer vigilância, só enquanto você não reconhece o que é verdadeiro. Enquanto acreditar que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a sua necessidade de vigilância é evidente. A sua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos, e você não está totalmente comprometido com nenhum dos dois. Por que que ele fala isso? Porque ou nós estamos totalmente aliados ao ego, ou totalmente aliados à mente superior, que é a mente crística, a mente que o Espírito Santo nos guia. E a gente não pode estar parcialmente em um ou em outro, porque a gente vai estar sendo e vai estar sempre vivenciando a divisão. A sua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para você, quando está pensando de forma insana. O que você não é estabelecido pela sua percepção e não é influenciado por ela em nada. Então, nós já fazemos partes do reino de Deus. Nós somos a expressão divina aqui manifestada. Não importa se a gente acredita nisso ou não. Importa sim, se eu estou agindo através do sistema delusório do meu próprio ego, ou se eu estou na compreensão mais elevada de que realmente todos nós somos uma grande consciência. Os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato. O que ele traz aqui? O que são esses problemas percebidos na identificação? É porque eu me identifiquei com o meu corpo físico, com o meu nome, com a minha família, com as coisas que eu tenho, com o dinheiro, com os bens imóveis, com carros. Eu estou identificado com algo que não sou eu, mas que não tem nada a ver, não tem problema ter nada, ter coisas. O problema é se identificar com isso, como se isso fizesse parte daquilo que você é, e não faz. São problemas de compreensão. Então, ele traz aqui, ó, quando a gente se identifica com algo, esses não são problemas de fato, na verdade, são problemas de compreensão, porque a gente ainda não compreendeu a verdadeira realidade, já que a sua presença implica em que acredita que o que você cabe a você decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Mas isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus.
Então, olha só que interessante, né? Quantas vezes a gente não se identifica com status, com cargos, com títulos, com diplomas. Ah, eu sou o doutor fulano de tal. Ah, eu sou o empresário. Eu sou o médico. E não tem nada errado, só não posso me identificar com isso e deixar de entender a verdadeira realidade por trás daquilo que eu estou manifestando. Aí sim, são esses títulos, são esses diplomas. Eu estou aqui para manifestar a minha essência divina através dessas profissões. Mas a gente não a nossa profissão, ela não nos define em essência. Você só pode ser percebido significativamente pelo Espírito Santo porque o que você é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceite a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em você e, portanto, obscurecerá Deus para você. A não ser que perceba a sua criação verdadeiramente, ou seja, a nossa criação a partir dessa fonte universal, não pode conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não estão separados. A unicidade do Criador e da criação é a sua integridade, a sua sanidade e o seu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para você, porque ele é o que você é. Se dissocia dele a sua mente, está percebendo a mais poderosa força do universo como se ela fosse fraca, porque não acredita que você é parte dela. Percebida sem a sua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca, e aqueles que se veem enfraquecidos, de fato, atacam. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há para ser atacado. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo o que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tente compreendê-lo, porque, se você fizer isso, estará acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria a sua existência, a qual não pode ser justificada. Você não pode fazer com que o que é sem significado seja significativo. Isso só pode ser uma tentativa insana. Permitir a entrada da insanidade em sua mente significa que não julgou a sanidade como algo totalmente desejável. Se quer alguma outra coisa, vai fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o seu sistema de pensamento e dividir a sua aliança. Você não pode criar nesse estado dividido e tem que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. A sua mente dividida está bloqueando a extensão do reino, e a sua extensão é a sua alegria. Se você não estende o reino, não está pensando com o seu Criador, nem está criando como ele criou. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra com gentileza de que está triste, porque não está realizando a sua função enquanto co-criador com Deus e está, por conseguinte, privando a você mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas sua própria escolha. Então, sempre que não estivermos alegres, não estivermos plenos, tranquilos, serenos, em paz, não estamos criando a partir da mente de Deus. Não estamos co-criando com Deus. Estamos criando, fazendo através do ego. E isso é a maior
é o maior termômetro, né? A alegria e a paz. Se a sua mente pudesse estar em desacordo com a mente de Deus, estaria tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Esse é um ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação e não a separação é a sua vontade, porque é a vontade de Deus. E nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu Criador como com suas criações, com o conhecimento de que são um só. Fim da leitura do livro-texto.